Olá, gente do cooperativismo e do agronegócio. Estamos começando agora mais um Cooper News SC. Vejam os destaques de hoje. Nova diretoria da OSESC quer dar atenção a todos os ramos de atividades. No quadro temático, o diretor executivo da FECOAGRO Santa Catarina faz uma reflexão sobre o meio ambiente. Laboratório de Biologia Molecular ajuda nas pesquisas de melhoramento genético. A Agro Brasília movimenta mais de 500 milhões de reais em negócios. Produtor, quer mais produtividade no plantio de soja, milho e arroz? A FECOAGRO Fertilizantes possui uma dupla imbatível para essas culturas. Na base, o Nobre Alga Mais com alga marinha Lithothanium estimula a atividade biológica do solo. Na cobertura, o Cooper Animais com dupla proteção do nitrogênio e liberação prolongada. Os fertilizantes Nobre com alga mais e Cooper Animais estão disponíveis nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. Um canal, 1000 histórias. Aqui você navega na excelência do cooperativismo. Somos conteúdos, notícias exclusivas. Somos a marca de um sistema que está encantando o mundo. É onde o agronegócio fez morada. No nosso canal estão produtos exclusivos produzidos pela equipe de comunicação da FECOAGRO. Afinal, o melhor de Santa Catarina a gente mostra pra você. Somos Coop em Santa Catarina. Inovação, tecnologia, produtividade, rentabilidade, sustentabilidade. A matéria orgânica desempenha um papel fundamental na manutenção das funções do solo. Pensando nisso, a FECOAGRO está lançando no mercado de fertilizantes sua nova solução, Fert Mais Organo Mineral. Toda a tecnologia dos fertilizantes diferenciados FECOAGRO, agora com fonte orgânica, que irá favorecer o aumento da atividade biológica do solo e promover maior desenvolvimento do sistema radicular. Possui em sua fórmula o Alga Mais, um componente da alga marinha, Lithothanium, que favorece a multiplicação de micro-organismos benéficos. Os nutrientes orgânicos e minerais são peletizados, trazendo uniformidade e dureza ao fertilizante, facilitando a aplicação no solo. Integrando a agricultura regenerativa, o Fert Mais Organo Mineral é a chave para uma produção com mais rentabilidade e sustentabilidade. Disponível nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. Há pouco mais de um mês, a OSESC, Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, está sob novo comando. Liderado pelo presidente Vanir Zanata, o Conselho tem buscado entender a dinâmica do sistema e também se aproximar das demais entidades do setor. Porque a ideia é estar próximo da sociedade e, cuidadosamente, defender os ramos de atuação. E as primeiras ações da nova diretoria da OSESC vocês acompanham agora, aqui conosco, na reportagem do programa de TV Cooperativismo em Notícia. O bom relacionamento, a cordialidade, a troca de informações formam a base de um sistema que tem se consolidado nessas últimas décadas. E se encontrar para conversar é algo que não sai de moda. Como presidente da OSESC, esse foi o primeiro contato de Vanir Zanata com as entidades que representam o Fórum do Agro. Além disso, ele aproveitou para ouvir também os políticos que defendem as nossas causas no parlamento catarinense, porque unir forças é o pensamento de agora. Nesse primeiro encontro, os deputados que defendem a bandeira do agro ouviram algumas demandas. A FECOAGRO cobrou agilidade na construção da passarela sobre a BR-280 em São Francisco do Sul. A FECOAGRO fez o projeto, foi orçado todo, 3 milhões e 400, e o Sopelsa diz que a Assembleia passou dinheiro para o governo já carimbado, para fazer um pix lá para o prefeito de São Francisco. E o prefeito, a gente visitou o prefeito lá, e ele se comprometeu, só que ele não recebeu o dinheiro. Então ficamos a ver navios. E nós precisamos disso aí, porque é um fluxo de gente muito grande, só os funcionários da FECOAGRO, são quase 200 pessoas, e mais as outras pessoas que moram na região. Já o Sindicarnes, que representa as agroindústrias do setor de proteína, trouxe uma preocupação: o corte de subsídios fiscais por parte do governo catarinense.
A Secretaria da Fazenda estuda medidas que podem diminuir em 50% o valor destinado a áreas essenciais, como o Terra Boa, o Instituto de Sanidade, o Fundo de Desenvolvimento Rural e o Fundesa, porque são os créditos de ICMS das agroindústrias que alimentam esses programas todos. Pode afetar numa redução dos orçamentos que essas entidades possuem para os anos subsequentes, com uma redução que pode chegar à casa dos 50% do orçamento que é apresentado anualmente pela Secretaria de Estado da Agricultura, que é construído em conjunto com esses 4 fundos, esses quatro entes que compõem esse conjunto de créditos que pode prejudicar de sobremaneira, inclusive afetando toda a sanidade vegetal e animal do estado de Santa Catarina. Esse ponto da questão do ICASA, da FECOAGRO, dos créditos é extremamente importante porque chega lá no produtor rural. A questão do ICASA é a questão da sanidade, que a gente sempre batalhou, iniciativa privada, produtores, agroindústria e governo, e isso é algo que a gente não pode jamais perder de vista. A questão da FECOAGRO, troca-troca, tão importante para o produtor rural. Então, efetivamente, isso bate lá em quem mais precisa, que é o homem do campo, é o produtor primário. Então, por isso, é claro que nós da FAESC estamos irmanados nessa preocupação, conversando com as autoridades constituídas, com o secretário da Fazenda, com os deputados, para que a gente ache a melhor solução para Santa Catarina. Os deputados que estiveram no encontro, principalmente o presidente da Comissão de Finanças e Tributação, Marcos Vieira, prometeu se envolver nessa costura institucional. Recentemente fui procurado pelo Sindicane para tratar de uma demanda específica de todo o setor, levei ao conhecimento do nosso presidente e nós vamos entrar junto com eles numa mediação com a Secretaria de Estado da Fazenda, para que possamos juntos tentar resolver essa questão. Vamos juntos tentar resolver, mediar, conversar, acordar e depois vai o projeto de lei para a Assembleia Legislativa. Eu entendo de que é um modelo que está dando certo, que tem que ser preservado. Como deputado, presidente da FRENCOP, nós visitando outros estados, eles nos perguntam como o cooperativismo é forte, como o associativismo, a agroindústria é forte em Santa Catarina, mas tem todo um aparato por trás disso e a legislação tributária, sem dúvida nenhuma, ela é um fator preponderante na competitividade de todo o sistema de proteína animal e de outras áreas também, na área vegetal. Por isso é algo que tem que ser preservado e no que depender de nós, da FRENCOP, na Assembleia Legislativa, estaremos à disposição do setor para ajudar nessa defesa, porque entendemos que é crucial para o desenvolvimento social e econômico do nosso estado. Nesse primeiro encontro, articulando o Fórum do Agro, a AOSESC mostrou a nova cara desse seu novo jeito de agir. A reunião de hoje, a gente quis, num começo já da nossa gestão, mostrar que os nossos diretores, conselheiros, estão junto com eles, com essas entidades do agro, porque o agro no cooperativismo é o ramo mais forte, é o ramo mais presente, que sempre esteve à frente da AOSESC e continua conosco lá. Então, tudo isso faz com que a gente também precise dar voz e vez para os nossos, visibilidade para os nossos deputados, Aproveitando a presença de todos os conselheiros, a AOSESC também realizou a sua primeira reunião ordinária com os novos membros. Na presidência está Vanir Zanata, da Copérgia, que tem como vices Romeu Betti, da Cooperalfa, Vanduir Martini, da Copérdia, Rui Schneider da Silva, do Cicobi, Uwe Stortz, do Sistema Ailos, Patrick Alencar Homem, da FECOERUSC, Luiz Antônio Desca, do Sistema Unimed e Ercílio Schmidt, da Cooper de Blumenau. Serão eles que nos próximos 4 anos vão gerir os destinos do sistema cooperativista. Nossa primeira reunião vai ser interessante porque tem uma pauta gigante aí, vamos ver se a gente dá conta dela. Muitas informações que a gente vai tentar passar para os vice-presidentes, fazer também com que eles entendam que eles vão nos representar muitas vezes em alguns locais, em alguns eventos e algumas cooperativas aí que têm eventos e a gente não consegue estar presente. Então, acho que essa é a dimensão da reunião de hoje. Então, é dar conhecimento daquilo que a gente gostaria que a AOSESC fizesse com os vice-presidentes, com as cooperativas, E vai melhorando, vai se ajustando, A gente gostaria de poder
resolver tudo, mas vamos passo a passo que eu acho que é melhor. Tomar decisões que busquem o bem coletivo, sempre focada em novos conceitos. Essa é a nova Alsesc que se apresenta para a sociedade catarinense. Temática: opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. E hoje, segunda-feira, é dia de comentário, a cargo da FECOAGRO Santa Catarina. O diretor executivo da federação, Ivan Ramos, comenta sobre o tema Uma reflexão sobre o meio ambiente. No último dia 5, foi comemorado o Dia do Meio Ambiente. Uma data importante para o ser humano e que merece ser considerada pelos povos, quer nas cidades, quer no campo e em qualquer parte do mundo. Muito tem se falado sobre preservação do meio ambiente e pouco se tem praticado. Pelos governantes, pela comunidade e pelos especialistas de plantão. Quando se mistura a preservação ambiental com tendências ideológicas, o resultado acaba prejudicando o primeiro, porque muitas pessoas ignoram sua importância por entender que são pregações políticas e quase sempre radicais, sem considerar a realidade dos fatos e das suas consequências. Nas recentes enchentes no Rio Grande do Sul, os ambientalistas atribuem o problema a problemas ambientais. Não dá para negar que fazem parte, mas integram um conjunto de ações contra a natureza, que precisam ser consideradas nos meios urbanos e rurais. A exploração imobiliária nos centros urbanos, com excesso de asfaltos e o mau uso dos materiais biodegradáveis, também contribuem para consequências negativas no meio ambiente. As inovações tecnológicas no setor informático oferecem muitas opções de evitarmos, por exemplo, no uso dos papéis, mas pelo que se nota, essa prática está sendo muito pouco usada. Pode parecer pequena, mas no somatório, por esse mundo afora, o volume de papel que se desperdiça nas atividades do cotidiano acaba refletindo na natureza. Afinal, papel é árvore, e árvore é captação de gás carbônico e repercute no aquecimento global e no meio ambiente. Portanto, toda providência, por menor que possa parecer, e que evite agredir a natureza, contribui para o meio ambiente em todos os momentos. Na Semana do Meio Ambiente, a FECOAGRO fez sua parte para contribuir com a natureza. Expandiu em todas as suas unidades ações direcionadas a conscientizar seus colaboradores e pessoas de suas relações. Promoveu uma gincana interna em comemoração à Semana do Meio Ambiente, envolvendo suas 3 unidades, em São Francisco do Sul, Florianópolis e Palmitos. A iniciativa objetiva não apenas aumentar a conscientização ambiental, mas também implementar ações práticas para a conservação dos recursos naturais. Durante a gincana, os colaboradores participaram de várias atividades, incluindo concursos de fotografia ambiental e criação de frases ecológicas. Além disso, estão envolvidos em campanhas como Lacre Solidário, Tampinhas Solidárias, Meias do Bem e Bote Recicla. A gincana foi idealizada pelo Comitê de Sustentabilidade da FECOAGRO e conta com o apoio das empresas Merejifert e Primacéia, fornecedoras dos insumos orgânicos para a fabricação de fertilizantes. Como forma de incentivar as equipes nos desafios propostos, aqueles que obtiverem a pontuação mínima estabelecida em edital pelo comitê ganharão uma camiseta em alusão à Semana do Meio Ambiente. No que diz respeito ao aquecimento global, apesar das diversas interpretações de especialistas, eles também contribuem para afetar o meio ambiente, mas precisa ser enfrentado por todos e não apenas pelo setor produtivo. Os grandes empresários de empreendimentos poluidores, os depredadores dos recursos naturais, os agressores das florestas, os pregadores
descontrolados do desenvolvimento, e tantos outros setores teriam que ter mais consciência e pegar junto, pensando no futuro e no bem comum. Tem sido frequente atribuir ao produtor rural os problemas ambientais, uma acusação indevida. Os principais interessados na preservação ambiental são os homens do campo. Eles dependem do solo e do clima para sua sobrevivência e certamente não têm nenhum interesse em matar a galinha dos ovos de ouro, agredindo a natureza ou o meio ambiente. As acusações de que os agroquímicos são poluidores também precisam ser ressalvado. Se forem aplicados de acordo com as orientações técnicas, eles contribuem com o meio ambiente, pois ajudam a defender as pragas e ervas daninhas e aumentam a produtividade, não necessariamente afetando o meio ambiente. Tem celebridades defendendo os animais, mas andam de casaco de pele e bolsas de couro. Tem gente falando em desmatamento, mas nunca esteve no meio rural. Portanto, vamos cuidar do meio ambiente, mas sem demagogia, sem tendências ideológicas, interesses econômicos, políticos e sem achismo ou projeção midiática, como tem acontecido. Todos nós podemos contribuir, cada um com ações ao seu redor. É necessário e faz bem para o futuro da humanidade. Vejam agora os assuntos que teremos depois do intervalo. Laboratório de Biologia Molecular ajuda nas pesquisas de melhoramento genético. Agro Brasília movimentou mais de 500 milhões de reais em negócios. Produtor, quer mais produtividade no plantio de soja, milho e arroz? A Fecoagro Fertilizantes possui uma dupla imbatível para essas culturas. Na base, o Nobre Alga Mais com alga marinha Lithotanium estimula a atividade biológica do solo. Na cobertura, o Cooper N+, com dupla proteção do nitrogênio e liberação prolongada. Os fertilizantes Nobre com alga mais e Cooper N+, estão disponíveis nas cooperativas filiadas à Fecoagro. A estação da EPAGRE de Itajaí possui laboratório em diferentes áreas, desde a fitopatologia, a ciência que estuda as doenças das plantas, até a pós-colheita, que se refere à conservação e ao armazenamento. Hoje vamos conhecer o Laboratório de Biologia Molecular. Esta unidade é fundamental nas pesquisas como melhoramento genético. Confira na reportagem do programa SC Agricultura. Olá, eu me chamo Cândida Elisa Manfio, sou pesquisadora da Estação Experimental de Itajaí e hoje eu vou apresentar para vocês o Laboratório de Biologia Molecular. Vem comigo! O Laboratório de Biologia Molecular da Estação Experimental de Itajaí, da EPAGRE, utiliza ferramentas da biologia molecular para dar suporte a diversas áreas da pesquisa, dentre elas recursos genéticos, melhoramento, fitopatologia e entomologia. Os principais objetivos do laboratório são caracterização genética dos cultivares da EPAGRE, visando a rastreabilidade, identificação de genes de interesse nos bancos de germoplasma para utilização nos programas de melhoramento, identificação das principais pragas e doenças e seleção de materiais resistentes a pragas e doenças. Contamos com uma equipe treinada de pesquisadores, químicos e técnicos de laboratório, que trabalham sempre em conjunto com os pesquisadores de campo. As demandas da pesquisa são atendidas utilizando as ferramentas e técnicas de biologia molecular. No geral, as técnicas relacionadas à biologia molecular têm foco na obtenção, identificação e caracterização do material genético. O laboratório tem uma estrutura equipada com instrumentos de alta tecnologia que permitem estudos genéticos do DNA e RNA, permitindo sequenciamento e análise de fragmentos por marcadores moleculares. O processo de análise genética se inicia com o recebimento das amostras vindas do campo.
Na sequência, realizamos a separação e purificação do DNA ou RNA dos demais componentes celulares, como proteínas e lipídios, que também chamamos de extração. A próxima etapa é a avaliação e a expressão dos genes de interesse, com o uso de técnica de reação em cadeia da polimerase, ou PCR. Nesta técnica, o fragmento de DNA de interesse é multiplicado in vitro milhões de vezes para poder ser analisado. Na avaliação do fragmento de DNA, utilizamos a PCR em tempo real, a eletroforese horizontal ou a eletroforese capilar, técnicas utilizadas para a realização do sequenciamento genético e análise de fragmentos. Hoje, além da estação de Itajaí, nós apoiamos outras unidades de pesquisa da EPAGRE, que trabalham com as principais culturas, dentre elas o arroz, a banana, os citros, as palmáceas, as videiras. Também apoiamos o SEDAP com projetos relacionados à tilápia. Essa foi a apresentação do Laboratório de Biologia Molecular da Estação Experimental de Itajaí da EPAGRE, que auxilia os trabalhos no campo, trazendo soluções mais rápidas para o produtor rural. A capital do país também foi a capital do agronegócio nesses últimos dias. A Agro Brasília movimentou mais de 545 milhões de reais em negócios. Confira mais detalhes na reportagem do programa de TV Vale Agrícola. Nós estamos em Brasília, sim, aquele quadradinho no meio do Planalto Central que geralmente você ouve falar só de política, das discussões econômicas, mas você sabia que aqui no Planalto Central também tem agro? É por isso que nós estamos na 15ª edição da Agro Brasília e vim aqui para te mostrar todas as novidades e também as curiosidades do agro do quadradinho. Vamos lá? Não é de hoje que os drones deixaram de ser apenas uma brincadeira ou até uma ferramenta para captar imagens, fazer fotos e vídeos. E você com certeza já deve ter ouvido falar do T40, que é um drone de robustez, né, Matheus? Sim. Um equipamento aí, a DJI lança para o Brasil agora T50 e a versão menor atrás T25. Esteticamente, a gente observa que eles são bem semelhantes, né? Mas na prática, assim, no uso mesmo, na propriedade, qual que é a diferença dele principal? Então, o que esse drone veio para trazer para o produtor? O sistema de radar foi remodelado, são radares. Aqui a gente tem um radar omnidirecional e ali também. Porém, aqui a fase é simples e ali a fase é dupla. Então, são duas placas para a gente conseguir pegar obstáculos com maior facilidade. Isso aqui trouxe para o produtor rural um equipamento que voava a 25 km por hora desviando de obstáculos para um equipamento que passa a voar a 32 km por hora. Com essa velocidade, o que o produtor ganha? Ele ganha mais tempo de pulverização, mais qualidade? A gente ganha mais rendimento diário dentro das condições de aplicação, né? Sempre lembrando que isso continua tendo que ser obedecido. Então, dentro de condições normais, as duas aeronaves, a gente está falando de um incremento de 5% a 8% de rendimento de uma geração para outra. Qual que é a autonomia dele, de capacidade de bateria, por exemplo? A autonomia da DJI é sempre em torno de 10 minutos. Então, são equipamentos que a gente começa a melhorar pouco a pouco, faixa, deposição de gota, para a gente ter mais velocidade e conseguir entregar o mesmo padrão de qualidade de gerações anteriores, no mesmo tempo, maior quantidade de área pulverizada. E para operar, é fácil? Qualquer pessoa consegue? Vocês dão esse tipo de assistência também? Porque a gente sabe que é um equipamento também, ele precisa ser operado com segurança, né? Sim. Os equipamentos é obrigatório hoje a entrega técnica, né? Então a gente vai te ensinar desde mapeamento, preparação de cauda, configuração de voo, decolagem, segurança de voo, tudo isso a gente entrega junto com o equipamento. As hélices antes eram pretas e agora são brancas. Apesar de serem pintadas, aqui na Agro Brasília a gente consegue ver um drone que está exposto ao sol o tempo inteiro e a gente consegue ver tanto o comparativo de hélice, a temperatura, a diferença de uma para outra. Para que
Por que isso aconteceu? Às vezes o drone ficava exposto ao sol por muito tempo e essas pás acabavam empenando, tanto para cá quanto para cá. Isso aqui trazia ruído para o equipamento e desgaste, tanto de motor, ESC, braço, que poderia ocasionar algum tipo de acidente. Então, o DJI trazendo uma solução simples, mudou a cor da hélice para a gente não ter mais esse tipo de problema. Perfeito, tecnologia sempre trazendo novidades aí pra gente. Falar de produção no Cerrado, a gente precisa falar principalmente da questão do abastecimento de água. E é por isso que nós paramos aqui nesse espaço para conhecer um pouquinho mais sobre a tecnologia que vocês trouxeram para cá, né, Daniel? Me explica o que esse pivô aqui tem de diferencial do que a gente está habituado de ver. Tá, nós temos um pivô muito robusto, certo? Sua resistência é muito boa, está sendo considerado o mais robusto no mercado. E trouxemos também a nossa telemetria, onde você vai ter o conforto de operar seu equipamento, pode ser no conforto da sua casa, no conforto do seu escritório, e você vai ter o controle de todo o seu maquinário na palma da sua mão, ou no seu notebook. Por exemplo, você vai receber notificação em tempo real, via WhatsApp, de quando seu equipamento foi ligado, quem foi que fez essa operação, se foi tentado ligar seu equipamento várias vezes, repetitivamente, e assim danificou seu equipamento. E nele você vai ter também um relatório de tensão por fase, por exemplo, no seu bombeamento, onde você pode alegar alguma coisa à concessionária ou tomar algumas outras medidas. Então aquela brincadeira que a gente faz com a Alexa em casa, ligar, toca uma música, ela chegou na tecnologia do campo e você aciona um pivô com essa robustez. Sim, conseguimos acionar o nosso equipamento através da Alexa e do Google Home, Google Assistant, e assim você tem um conforto a mais no seu equipamento e uma segurança também. Quando você junta, você ligar seu equipamento via Alexa ou celular e ter a segurança de receber tudo que acontece no seu equipamento via WhatsApp, porque hoje em dia todo mundo está com seu celular na mão, está conectado e acompanhando tudo que acontece no seu equipamento em tempo real. Ou seja, seu equipamento desligou por algum momento, entrou em modo de segurança, você vai conseguir acompanhar isso. Por exemplo, à noite, você não vai esperar amanhecer o dia e ver que realmente o seu pivô deixou de irrigar. Na mesma hora você vai ter essa informação, certo? E sem falar também que, por exemplo, você não precisa ir lá no centro do pivô para verificar se ele está ligado ou desligado. Você não precisa ficar vendo o seu pivô de forma visual, né? Você consegue acompanhar tudo remotamente. Dados, né? Você não precisa estar lá olhando pessoalmente. Você recebe, inclusive, existe esse relatório da quantidade de água que foi irrigada naquele local? Existe esse controle também? Tem todo o controle, sim. Você tem 100% do seu maquinário na sua mão. Sem estar lá presente diretamente. Sempre sem estar presente. E isso que é bacana. Mas esse atendimento vocês conseguem fazer para o Brasil inteiro? Todo o Brasil. E nossa indústria fica em Aparecida de Goiânia e a parte metalúrgica fica toda em São Paulo. Quem desejar, quem já tiver seu equipamento, nós também conseguimos instalar nosso painel no pivô do cliente, faz a substituição e ele vai passar a ter todo esse conforto e essa segurança que nosso pivô oferece. Ou seja, ele não precisa trocar todo o equipamento, basta trocar o painel de controle. Sim, isso mesmo. Trocou o painel de controle, ele vai ter tudo isso que a gente acabou de conversar. Isso é feito de forma rápida? Qual que é o prazo, mais ou menos? O prazo vai depender muito, mas é de forma rápida, sim. É um painel, a gente tem a pronta entrega, então é só questão de instalar mesmo. Bacana. É isso aí, tá vendo como a gente produz no meio do cerrado? Precisa ter tecnologia, precisa ter conhecimento e, claro, irrigação. E depois da reportagem sobre a Agro Brasília, mostrando a força do agronegócio, o programa Cooper News SC de hoje termina por aqui. Um grande e cooperado abraço para você e sua família. E até amanhã.